chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Meus amados, minhas amadas, hoje eu estou tendo o prazer, a alegria de receber aqui a diaconisa Luciana Freires Pinto Bastos. Ela que faz parte ali da IPRAB Cajueiro e de modo especial da junta diaconal daquela igreja. O diaconisa Luciana, inicialmente o meu cordial bom dia, paz do Senhor, bem-vinda aqui ao programa Tempo de Vencer. Bom dia, paz do Senhor, pastor Marcos Vinícius, paz do Senhor a todos os ouvintes, do programa Tempo de Vencer, e paz do Senhor aí a todos que estão nos ouvindo, Estamos aqui mais um dia para a honra e glória do nosso Senhor, com a oportunidade, de trazer aqui uma reflexão da palavra de Deus para as nossas vidas. O pastor fez esse convite e eu aceitei, estar aqui com essa missão de trazer a palavra do Senhor, E estamos aqui hoje, vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco através da sua palavra, E Ele pediu para a gente estar trazendo, se possível, sobre o Natal, ou também uma outra mensagem que Deus tocasse no meu coração. Mas eu orei ao Senhor e estamos aqui hoje com a palavra de Deus. Se você estiver próximo da sua Bíblia, abra a sua Bíblia para a gente abrir aqui e meditar aqui um pouquinho na palavra do Senhor. Amém? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, que a gente vai ler, do verso 1 até o 20. Amém? Fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. E a gente vai ler aqui um pouquinho. Verso 1 diz assim, Lucas, verso 2, capítulo 2, a partir do verso 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Verso 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhe
fora anunciado. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós queremos nesse momento, Senhor, te agradecer, Pai, pela tua palavra, Senhor, que ela é viva, ela é eficaz, ela nos direciona pelo teu caminho, Pai, pelo caminho da verdade. E nós somos gratos, Senhor, por podermos, Senhor, ter as nossas mãos, Senhor, a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, para que nós possamos compreender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós, Pai. Deus, eu peço teu direcionamento, eu te peço sabedoria do alto, para que o Senhor coloque as palavras certas na minha boca, Deus. Deus, em nome de Jesus, o Senhor sabe que eu não tenho capacidade, mas eu estou aqui, Senhor, cumprindo o teu ID, cumprindo a tua palavra, Senhor, na minha vida. E eis-me aqui, cumpre, Senhor, o teu querer na minha vida. E que nesse momento, Senhor, nessa manhã, nós possamos, Senhor, meditar naquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o nascimento de Jesus, certo? Sobre o Natal, né? Que é comemorado agora dia 25 de dezembro. A Bíblia não deixa claro o dia certo que nasceu o menino Jesus, mas a gente sabe que ele nasceu. A escritura se cumpriu, o que estava escrito pelos profetas, né? Através, a palavra de Deus se cumpriu através da vida dos profetas. E a gente sabe o que significa o Natal. O Natal significa o nascimento de Jesus Cristo, né? E um evento assim muito importante para nós cristãos. E a gente sabe que isso vem sido distorcido, né? Essa data em si, o Natal, ela vem sido distorcida por muitas outras coisas, né? A figura de Jesus, ela vem sendo substituída pelo um velhinho, né, chamado de Papai Noel. E a gente sabe que o Natal, quando chega as festividades do Natal, se a gente for ver, é uma das épocas mais bonitas de se ver, né? A gente vê as praças enfeitadas, os lares enfeitados, né? E a figura de Jesus em si, ela foi substituída pelo o bom velhinho, como eles chamam, né? Pelo Papai Noel. E aí a gente tem que ter cuidado com isso, porque de uma forma bem sutil, essa substituição, ela vai tomando os lares, ela vai tomando a igreja, né? E o nome bendito do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não vem sendo glorificado através disso, né? É uma data também bem atrativa, né? Uma data bem lucrativa para o comércio. Essa data do ano é uma data bem lucrativa, né? E as famílias se reúnem para comemorar junto o Natal, e há aquela troca de presente, né, entre as pessoas. O povo troca presente, mas assim, o que a gente tem que entender é que o verdadeiro aniversariante, ele não é aplaudido, né? As pessoas não enaltecem o verdadeiro aniversariante. E eu estava vendo aqui, eu estava fazendo uma certa analogia com o aniversário que a gente vê nos nossos dias hoje, né? A gente vê aqui que o nascimento de Jesus é registrado pelos evangelistas Mateus e Lucas, né? E hoje pela manhã, eu meditando um pouco mais nessa palavra, que eu já tinha dado uma olhadinha antes, mas hoje eu meditando e eu fiquei pensando, fazendo uma comparação com o aniversário de certas pessoas. A gente é convidado para muitos aniversários, né, no nosso dia a dia. Aí o que acontece? A gente é convidado para um aniversário de uma certa pessoa e a gente às vezes compra até uma roupa nova para ir para esse aniversário, compra um presente, e a gente está lá nesse aniversário para quê? Para aplaudir o aniversariante, não é isso? Tudo naquele aniversário gira em torno do aniversariante. É o tema da festa, é a roupa do aniversariante, é o recheio do bolo, é o tema do bolo. Tudo gira em torno do aniversariante. E todos os convidados estão ali para quê? Para aplaudir o aniversariante.
E aí eu fiquei pensando e meditando nisso, e eu fiquei dizendo, meu Deus, e no aniversário de Jesus, muitas vezes isso não acontece, né? As pessoas se reúnem, compram roupa nova, trocam presentes, estão lá para tirar foto com o bom velhinho, mas o verdadeiro aniversariante, que é Jesus, ele não é aplaudido, né? O verdadeiro, o foco maior das pessoas não é o aniversariante. E aí eu fiquei meditando nisso, e eu, Senhor, como Tu és maravilhoso. E aí, se a gente for ver, irmãos, a vinda de Jesus Cristo aqui na Terra, ela foi um evento muito importante para nós, né? Para toda a humanidade em geral. Ela cumpriu o que estava escrito nas Escrituras, né? Quando disse que nasceu de uma Virgem Maria. Está lá em Isaías 7,14, né, que fala, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, Deus conosco. E também se cumpriu quando disse que era da família de Davi. Está lá no Salmo 89, 3 e 4. Né? E também diz que ele nasceu em Belém. Então as Escrituras se cumpriram através da vinda de Jesus. Então o nascimento de Jesus, amados, ele foi um milagre muito grande que mudou todo mundo. Mas não aconteceu sem aviso, né? Deus deixou sinais ao longo da história na forma de profecias para que todos pudessem identificar o Salvador do mundo, né, quando esse nascesse. E Jesus cumpriu todas as profecias, amados, todos. E eu queria só voltar aqui no texto que a gente leu, no verso 11, certo? No verso 11, capítulo 2, verso 11, diz assim: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém? Então, assim, os anjos estavam... uma revelação que aqueles pastores tiveram, né? Bem antes aqui no texto, se a gente for ver, um decreto do rei naquela época estava pedindo para todo mundo se alistar. Isso era um censo, né? Para uma contagem de toda a população. Creio eu que isso aconteceu até que para que se cumprisse o que foi dito nas Escrituras, né? Que o menino Jesus teria que nascer em Belém. E aí aqui mais na frente a gente vê, né, que diz assim: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Irmãos, tem até um louvor que fala assim: o melhor de Deus ainda está por vir, certo? Eu não estou criticando o louvor, mas se a gente for entender o que é que a palavra de Deus ela traz para mim e para você, o melhor de Deus, Deus já nos deu, Deus já enviou, que foi o seu Filho amado, né? E a Bíblia está deixando aqui bem claro, né, que ele vos nasceu para quê? Para que ele viesse ser o nosso Salvador, e a gente precisava desse Salvador, irmãos, né? A gente precisava, a partir do momento que com a queda o homem pecou, então houve uma barreira entre homem e Deus, né? O relacionamento entre Deus e o homem foi quebrado. Então a vinda de Jesus aqui na terra foi o maior milagre que poderia ter acontecido para mim e para você. Por quê? Porque foi Jesus que nos reconciliou novamente com o Pai. E através de Jesus que nós vamos ser salvos. Lá em Atos 4:12 diz o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, né? Não há salvação em nenhum outro, somente em Jesus a salvação, né? Em João 14:6, Jesus diz, né, que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ninguém vai ao Pai se não for pela vida de Jesus. Então, irmãos, é necessário que se cumprisse as Escrituras, e Deus enviou o seu Filho, né? Todos conhecem bem aquele versículo que fala em João 3,16, né? Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, Ele enviou o seu Filho para quê? Para que nós não venhamos perecer, para que nós venhamos ter a vida
eterna. Então o nome Jesus significa Deus que salva. E salvar, irmão, significa livrar de algo ou alguém. Então Jesus, ele veio com um propósito maior, né? Ele veio com o propósito de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como foi citado por João Batista, né? Quando viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós sabemos, irmãos, quanto mais nós pecamos, mais distante de Deus nós estamos, né? Quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais nós evitamos certas coisas na nossa vida que desagradam o coração de Deus. Então Jesus, ele é o nosso único Salvador, né? Lá em Romanos 5:19, eu vou ler aqui pra gente, Romanos 5:19, glória a Deus, aleluia. Eu não marquei. Tá aqui. Romanos 5:19 diz o seguinte: Romanos 5:19 diz que porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos, né? Então, pela desobediência de um homem, Adão, lá no Éden, muitos se tornaram pecadores, mas pela obediência de um só homem, Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Então a gente está vendo aqui que a vinda do nosso Senhor Jesus, ela teve um propósito maior de nos salvar, né? A gente sabe que quando Jesus esteve nessa terra, o tempo de vida que ele passou aqui nessa terra, ele pregou, ele curou enfermos, né? Mas o propósito dele maior, de Jesus aqui na terra, foi pregar sobre o reino de Deus, né? Foi fazer com que as almas, as pessoas se arrependessem e quisessem se voltar para o Pai, se voltar para aquele que pode nos perdoar. Aleluia, Deus. E irmãos, então assim, vamos junto, né, celebrar esse Natal, mas que nós venhamos combater essa substituição do Filho de Deus, né? Quando não é errado, irmão, eu não acho errado você querer enfeitar a sua casa, deixar a sua casa bonita, com todas aquelas luzes, reunir a família para um jantar em família, mas assim, mas que nós venhamos ter em mente, que nós venhamos ter no nosso coração que o verdadeiro aniversariante do dia, que o verdadeiro que deve ser enaltecido é o nosso Senhor Jesus, né? Até mesmo para as nossas crianças, a gente muitas vezes ensina de forma errada, né? Ensina que quando chega o Natal, a gente leva os nossos filhos lá para a praça para tirar foto com Papai Noel. Ontem eu estava até vendo na rádio e eu estava até falando, acho que era a magia está no ar, o tema do Natal de Itapipoca esse ano. Mas assim, que nós não venhamos esquecer de ensinar para as nossas crianças o verdadeiro sentido do Natal. Irmão, porque quando a gente planta a sementinha no coração dos nossos filhos, quando eles são crianças, eles vão crescer com aquilo dentro da cabeça deles, dentro da mente deles. Eu sempre digo isso, né? Eu me arrependo demais de não ter criado os meus filhos nos caminhos do Senhor, porque eu não conhecia a Jesus, né? Eu vim conhecer a Jesus, meus filhos já eram quase adolescentes, e aí a gente foi todo mundo para os caminhos do Senhor. Mas tem uma coisa que eu me arrependo, e se eu pudesse voltar atrás eu faria diferente, é ter levado os meus filhos muito cedo para conhecer a Jesus, né? E que nós não venhamos distorcer essa data tão importante para nós cristãos, né? E o Natal é para comemorar o aniversário do Filho de Deus, né? Jesus, o nosso Salvador, certo? E essa era a mensagem que eu tinha que trazer para a gente, essa pequena reflexão, né? Que nós venhamos sim nos reunir com nossas famílias, mas que nós venhamos também tirar um momento, irmãos. Vamos aqui orar, vamos agradecer a Deus
porque Deus, ele nos deu o seu Filho, ele nos amou tanto, e que nós temos que ser gratos, irmãos, todos os dias ao nosso Deus, porque se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui. E nós somos pobres, pecadores, miseráveis, e nós somos totalmente dependentes de Deus na nossa vida, né? Que quando nós sentarmos à mesa esse ano para comemorar o Natal, nós venhamos lembrar que o verdadeiro aniversariante é Jesus, o nosso Salvador, aquele por quem a gente sabe que não há nenhum outro que pode nos salvar, somente Cristo Jesus. E essa era a mensagem que eu tinha para trazer para os irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um, né? Que cada um de vocês, cada um de nós venhamos passar o Natal em paz, com os nossos familiares, com saúde. Venhamos passar assim um excelente ano novo, né? Que nós possamos pedir força a Deus para que nós venhamos entrar o 2023 com alegria, com vontade de servir ao nosso Senhor, né, de cumprir o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, porque nós não estamos aqui nessa terra em vão, irmãos. Deus, ele tem um propósito para cada um de nós, que nós possamos entregar a nossa vida ao Senhor totalmente e crer que ele venha cumprir os planos dele nas nossas vidas. E eu quero agradecer cada um dos ouvintes, pedir a bênção de Deus sobre a vida de cada um e que o Senhor venha cuidar de cada um de nós assim de uma forma especial. Agradecer ao pastor Marcos Vinícius pela oportunidade que ele tem me dado, que o Senhor tem falado com ele, e que Deus continue levantando, que Deus continue dando força a esse homem, né, para que a palavra do Senhor ela possa ser levada há muitas pessoas que estão precisando, irmão, dessa palavra de Deus, né? Quantas pessoas estão sedentas, irmão, sedentas desse alimento da palavra de Deus. E amém, só tenho a agradecer.